Saudações, meus nobres colegas, nobres amigos, nobres alunos. Estamos aqui de novo para encerrar o estudo do conjunto dos números naturais, né? Nós tínhamos iniciado o estudo das expressões numéricas com números naturais e hoje nós vamos dar prosseguimento a esse assunto das expressões numéricas e encerrar definitivamente com os números naturais. Tudo bem? Então vamos lá. As expressões numéricas, na videoaula anterior, nós estudamos, elas envolveram adição, subtração e depois ela envolvia adição, subtração e multiplicação, sempre parecendo os parênteses, né? Hoje a gente vai iniciar esse estudo das expressões numéricas envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão, ou seja, ela vai envolver agora 4 operações, tudo bem? Então, quando nós temos uma expressão desse tipo, que envolve as 4 operações, a gente vai resolver primeiramente as multiplicações e divisões na ordem que elas aparecerem, certo? Se tiver primeiro uma divisão, faço a divisão. Se tiver primeiro a multiplicação, faço a multiplicação. E depois que nós resolvermos todas as multiplicações e divisões, aí sim, aí nós vamos resolver as adições e subtrações também na ordem que elas aparecerem. Ok? Vamos aplicar essa ideia aqui nesses 3 exemplos. Então, observe o seguinte. Perceba que nós temos uma subtração e temos uma divisão. Qual é a mais forte? Mais forte é a divisão. Então, nós vamos fazer primeiro a divisão, que é o 40 dividido por 5. Então, repete o 17, o sinal de subtração. Quando nós fizermos 40 dividido por 5, isso é 8. Ok? E aí a gente fica com o 17 menos 8. E 17 menos 8 é 9. Então, uma expressão pequena, bem simples, fácil de resolver. O resultado final é 9. Observe o próximo exemplo. 8 multiplicado por 9 dividido por 6. Nós temos aqui uma multiplicação e uma divisão. Qual que nós vamos fazer primeiro? Perceba que entre multiplicação e divisão elas têm o mesmo potencial, o mesmo peso. Então a gente faz a que está na frente, a que se apresenta primeiro, que é 8 vezes 9. Quando nós fizermos 8 vezes 9, isso aqui é 72. Repete o dividido por 6. E quando nós fizermos o 72 dividido por 6, isso aí dá 12. Então a segunda expressão nos fornece o 12 como resposta. A terceira expressão, nós temos uma divisão, uma adição, uma multiplicação e uma subtração. Nem pensar em resolver adição e subtração, tá bom? Primeiro nós vamos fazer as multiplicações e as divisões. Então nós temos uma multiplicação e uma divisão, a gente faz as duas simultaneamente. Porque, como eu já falei anteriormente, elas têm o mesmo peso. Quando você fizer 21 dividido por 3, isso aí vai te dar 7 como resposta. Mas, quando você fizer 3 multiplicado por 4, isso aí vai dar 12. Então a gente fica com 7 mais 12 menos 8. Perceba que agora nós só temos adição e subtração aqui na segunda linha. Então, entre adição e subtração, elas têm o mesmo potencial, né, o mesmo peso. Então a gente vai fazer a que está na frente, que é o 7 mais 12. Quando você fizer 7 mais 12, você vai obter 19 como resposta. Repete o menos 8. E finalmente você faz o 19 menos 8, que vai te dar o 11 como resposta. Então 11 é o resultado da terceira expressão numérica. Tudo bem? Estamos juntos? Então vamos seguir em frente. Vamos agora trabalhar os parênteses. Vamos colocar aí parênteses. Perceba que essa primeira expressão, a segunda e a terceira são iguais. Você tem aí 120 dividido por 4, somado com 4 e multiplicado por 5, todas elas. A diferença é que na primeira nós temos aqui parênteses, envolvendo 4 mais 4 vezes 5. Na segunda nós não temos parênteses e na terceira nós temos um parênteses envolvendo 4 mais 4.
Bom, como nós já sabemos, né, já foi comentado isso, quando a expressão apresenta parênteses, nós devemos resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Então vamos ver o que, é que nós temos dentro desse parêntese aqui. Ó. Dentro desse parêntese aqui nós temos um 4 mais 4, uma adição, e temos o 4 multiplicado por 5. Qual que nós devemos fazer primeiro? Isso, a multiplicação. Então vamos fazer o 4 vezes 5, que dá 20. Ó. 4 vezes 5 é 20, e nós repetimos todo o restante. Perceba que ainda tem um parêntese aqui, ó, e dentro desse parêntese só tem o 4 mais 20. É o que nós vamos fazer, essa adição. 4 mais 20 é 24, e aí não precisa se colocar mais o parêntese, porque a última operação foi resolvida. E finalmente a gente fica com 120 dividido por 24. Se você for dividir, gente, 120 por 24 no seu borrão aí à parte, você vai encontrar 5 como resposta. Tudo bem? Então, o resultado da primeira expressão é 5. A segunda não tem parênteses, então vamos ver quais as operações que ela tem. Ela tem uma divisão, uma adição e uma multiplicação. Primeiramente, a gente resolve as divisões e multiplicações. Tá? Nós podemos fazer as duas ao mesmo tempo. 120 dividido por 4 é 30. É a mesma coisa que dividir 12 por 4 e colocar um zero. Né? 12 dividido por 4 é 3, com o zero dá 30. Então, 120 dividido por 4, 30. Mais 4 multiplicado por 5. 4 vezes 5 é 20. E finalmente a gente fica com 30 somado com 20. 30 mais 20 é 50. Então o resultado da segunda expressão deu 50, enquanto que a primeira deu 5. A terceira expressão, que é a mesma coisa das anteriores, tem um parêntese envolvendo 4 mais 4. Então, como nós temos que resolver primeiro o que está no parêntese, então a gente vai fazer essa adição que está dentro do parêntese. 4 mais 4. Só que 4 mais 4 é 8. Ok? O restante a gente repete. Resolve 4 mais 4, que é 8. E aí a gente fica com 120 dividido por 8 multiplicado por 5. Entre a divisão e a multiplicação, não tem nenhuma que é mais forte que a outra. Elas têm o mesmo peso. Então a gente resolve as que aparecerem logo na frente. Que é o 120 dividido por 8. Se você for fazer aí no seu borrão 120 dividido por 8, você vai encontrar a resposta 15. Repete o vezes 5, e quando você multiplicar 15 vezes 5, você tem aí o 75. Então observa aqui três expressões diferentes. Desculpa. Então observa, três expressões iguais, a mesma coisa, os mesmos números, as mesmas operações, onde elas se diferenciam só pela presença dos parênteses. A primeira tem parênteses, que envolve uma adição, uma multiplicação. A segunda não tem parênteses. E a última tem um parênteses que envolve uma adição. Olha os resultados que elas forneceram. A primeira, resultado 5. A segunda, resultado 50. E a terceira, resultado 75. Né? Ressaltando aí o poder dos parênteses. Observe agora o seguinte. Vamos resolver uma expressão numérica que envolve todas as 5 operações. Então observe atentamente que nesse caso, quando a expressão numérica envolver as 5 operações, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, a gente vai fazer primeiramente as potenciações, porque as potenciações são as poderosas. Depois que não houver mais potenciações, a gente vai resolver as multiplicações e divisões, e só depois que a gente vai resolver as adições e subtrações, só no final. Não esquecendo que a gente resolve primeiro as operações do interior do parênteses, se o parênteses aparecer por lá. Tá? Nessa mesma ordem de operação. E depois que o parênteses desaparecer, a gente usa a mesma sequência de operações para resolver o restante e chegar no resultado final. Bom, vamos parar de conversa, vamos conversar menos e trabalhar mais. Observem aqui esses dois exemplos. Nós temos aqui 2 elevado à quarta, dividido por 4, mais 3 elevado ao quadrado, multiplicado por 10. Então, como eu já havia dito, primeiramente vamos fazer as potenciações. Olha, temos uma, temos outra aqui. Então, 2 elevado à quarta. Quanto aqui é 2 elevado à quarta? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, certo?
2 vezes 2 é 4, aqui também é 4. Quando multiplicarmos 4 vezes 4, aí dá 16, está aqui o 16. E 3 ao quadrado é simples, né? É 3 vezes 3, que é 9, nós temos aqui o 9. Pronto, não há mais potenciações. Na segunda linha nós temos uma divisão, uma adição e uma multiplicação. Vamos fazer primeiro as multiplicações e divisões, né? Elas estão separadas, nós podemos fazer as duas ao mesmo tempo. Então 16 dividido por 4 é 4, ó, porque 4 vezes 4 é 16, então 16 dividido por 4 é 4. E 9 multiplicado por 10 é 90. E finalmente 4 mais 90, nós temos aí 94, o resultado da primeira expressão numérica envolvendo todas as operações. Observe o segundo exemplo. Nós temos aqui parênteses, então calma lá. Primeiro vamos olhar para o interior dos parênteses. O que é que os parênteses nos oferecem? Aqui nesse parênteses tem uma potência e uma adição. Vamos fazer logo a potenciação. 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Quando você fizer 12 vezes 12, você vai encontrar o 144. O restante a gente repete. Dentro desse outro parênteses, ó, tem uma subtração e uma potenciação. Vamos fazer primeiro a potenciação, que é o 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. Porque essa última potenciação, como ela está fora dos parênteses, eu não vou mexer, eu vou mantê-la, se bem que se eu resolvesse não ia alterar em nada no final. Mas, para obedecer a ordem, vamos manter a potenciação aqui, porque ela não está no interior dos parênteses, tá bom? Continuando com a resolução de dentro dos parênteses, ó, nós temos aqui 144 mais 1. Quando eu fizer 144 mais 1, eu vou obter o 145. No segundo parênteses, nós temos 54 menos 49. Quando nós resolvermos o 54 menos 49, vamos obter o 5 como resposta. E repete o restante. E agora, não tem mais parênteses. Se nós olharmos para essa operação como um todo, para essa expressão como um todo, nós temos uma divisão, uma subtração e uma potenciação. Vamos resolver primeiro quem? Exatamente, primeiro a potenciação. O resto repete. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 é 27, está aqui o 27. Agora, nessa linha seguinte, nós temos uma divisão, uma subtração. Primeiro faz a divisão, que ela é mais potente. E quando nós dividirmos 145 por 5, vai dar 29. Pode fazer no seu borrão que dá 29. Repete o menos 27. E finalmente fazemos 29 menos 27, que dá 2 como resposta. Tudo bem? Muito bem. Vamos verificar um terceiro exemplo aqui, ó. Como esse terceiro exemplo é um pouco maior, eu tomei a liberdade de fazer um resumo aqui, né, uma ilustração, que ela resume exatamente a forma como a gente deve proceder. Então, você vai resolver, se a expressão tiver parênteses, você vai resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Você vai olhar para as operações que estão dentro do parênteses. Tudo bem? Então, em que ordem de operações você vai resolver? Quais operações que você vai resolver primeiro? Aqui a ordem, primeiro vai resolver as potências, né, as potenciações, primeiramente. Quando não houver mais potenciações, a gente vai resolver as multiplicações e divisões, porque elas têm o mesmo peso, na ordem que elas se apresentarem. E quando não houver mais multiplicações e divisões, aí sim nós vamos resolver as adições e subtrações também, obedecendo a ordem que elas apareceram. Né? Vamos fazer isso em todas as operações que estão dentro dos parênteses. Pronto, acabou, não tem mais parênteses. Então a gente volta de novo nessa mesma sequência para resolver as demais operações que estão fora do parênteses. Primeiro potenciação, depois multiplicação e divisão na ordem que elas aparecerem, e finalmente, sempre no final, né, deixa para resolver as adições e subtrações na ordem que elas aparecerem. Então vamos resolver essa expressão aqui, ó. 2 multiplicado por um parênteses, que tem um monte de coisa lá dentro, menos 3 ao quadrado mais 1. Bom, como nós temos que resolver primeiramente o que está dentro dos parênteses, então olha aqui o que tem no parênteses.
Tem uma adição, tem uma multiplicação, potenciação, uma divisão, subtração e potenciação. Primeiro a gente resolve as potenciações, seguindo aí a sequência da ilustração ao lado. Então, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, e 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. O restante nós repetimos exatamente como está aí. Perceba que ainda há parênteses aqui, ó. Então, dentro desse parênteses, vamos fazer o quê? Bem, aí nós temos uma adição, uma multiplicação, uma divisão e uma subtração. Vamos fazer primeiro as multiplicações e divisões na ordem que elas aparecerem. Perceba que nós temos uma multiplicação, logo em seguida uma divisão. Nesse caso, elas estão próximas uma das outras, então nós vamos fazer primeiro a que está na frente, que é a multiplicação. Então, quando nós multiplicarmos 5 vezes 8, isso dá 40. Então, a gente resolve 5 vezes 8, que é 40, e repete todo o restante. Pode observar que só alterei o 40 e o resto está tudo a mesma coisa. Continuando com a resolução de dentro dos parênteses, porque ainda tem parênteses, e aí ó, nós temos dentro do parênteses uma adição, uma divisão, uma subtração. É a divisão que nós vamos resolver. O 40 dividido por 2. Quando você fizer 40 dividido por 2, isso aí dá 20. Aí você fica dentro do parênteses com 1 mais 20 menos 16. Agora no parênteses nós temos só adição e subtração. Então, observa que elas têm o mesmo peso, né? Então vamos fazer na ordem que elas aparecerem. A primeira é uma adição. Então, 1 mais 20, isso aí dá 21. E agora, nesse parênteses, nós temos só 21 menos 16, ó, que a gente vai resolver. 21 menos 16 é 5. Então, está aqui o 5 como resposta. Perceba que os parênteses desapareceram, né? Os parênteses sumiram. Então, agora a gente volta na mesma sequência para resolver as operações que ainda estão aí aparecendo. Nós temos uma multiplicação, uma subtração, uma potenciação e uma adição. A gente vai fazer na ordem, né, obedecendo a ordem, primeiro a potenciação. 3 ao quadrado, que é 9. E agora nós temos 2 vezes 5 menos 9 mais 1. Então, primeiro a multiplicação. Quando nós fizermos 2 vezes 5, isso aí vai dar 10. E a gente repete o resto, ou seja, 10 menos 9 mais 1. E agora nós temos só adição e subtração. Vamos fazer na ordem que elas aparecerem. E a primeira é uma subtração. 10 menos 9 é 1. E 1 mais 1. Então, quando eu fizer 1 mais 1, eu tenho como resposta o 2. Ou seja, essa expressão toda aí nos forneceu como resposta o 2. Tudo bem? Se você quiser rever de novo, sem problema, né, volte o vídeo e reveja de novo essa expressão. Tudo certo? Muito bem, gente. Agora é hora de vocês trabalharem, né? Então, resolva essa tarefa de aprendizagem, onde nós temos aí várias expressões numéricas, desde as mais simples até as mais enfeitadas. Por exemplo, a letra A, você tem duas expressões simples, a primeira nem parêntese tem, então seguindo aquela ordem religiosamente, você vai resolver a letra A e B da primeira questão. A segunda questão, as expressões já são um pouquinho maiores, também seguindo a mesma regra lá de cima, primeiro que está nos parênteses, as operações obedecendo a ordem que nós já trabalhamos, resolva a segunda questão. A terceira questão também, ó, você tem aí uma expressão grande, não é? E o problema está dizendo que tem um número natural n, que é a resposta dessa expressão, ele quer saber quanto é o triplo desse número, né? O número natural n é o triplo do valor dessa expressão. Ok? Então você resolve a expressão, acha o valor dela, depois acha o triplo. Tudo bem? Quarta questão. Na quarta questão tem uma tabelinha aí, falando sobre a pontuação por fase, né? A posição. No primeiro lugar, o número de pontos é 25, né, que a equipe ganha na gincana. Se a equipe tirar o segundo lugar, ela ganha 15 pontos. Se a equipe tirar o terceiro lugar, ela ganha 10 pontos. Né? Essa é a distribuição de pontos dessa gincana. Então você vai ler com carinho, com calma, esse probleminha e vai responder, né, a letra A e a letra B, os itens A e B da questão. Quinta questão, diz aí, se você colocar convenientemente os parênteses na expressão a seguir,
você terá um valor igual a 22. Então o desafio aí não é resolver a expressão somente, é colocar parêntese, né? Colocar um par de parênteses aí entre 2 números ou 3 números, não sei, para que o resultado no final dê o 22. Então experimente colocar o parênteses aí envolvendo 20 mais 40. De repente dá o 22. Se não der, você resolve outra, experimentando colocar o parêntese envolvendo 40 menos 30. Se não der, experimenta colocando o parênteses envolvendo 30 dividido por 5. E assim vai, até você obter o resultado 22 para saber onde é que o parênteses tem que ser colocado corretamente. Sexta questão. Encontre o valor das expressões abaixo. Aí você tem 4 expressões envolvendo todas as operações. Você vai resolver uma a uma e encontrar o valor. Depois que você resolver todo esse exercício, você vai conferir as respostas aqui. Não esquecendo que o erro é muito importante. As questões que você errou, verifique minuciosamente por que você errou, para que não erre mais, para que não pratique mais o mesmo erro no futuro. Então, gente, muito obrigado. Aqui a gente termina o conjunto dos números naturais, finaliza os números naturais, tá? Se for importante para você essas videoaulas, dê like, se inscreva no canal, faça o seu comentário lá, seja ele um elogio ou uma crítica construtiva, e muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça que a matemática não é um esporte para espectadores. A matemática é para quem pratica, não para quem assiste. Tudo bem? Então aí nós temos a referência todas. Obrigado e até a próxima.